Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz, Community Manager aqui do 55 Lab, esse lugar da onde a gente está gravando. E aqui a gente acredita que colaborar e compartilhar sempre geram muito mais negócios. E é por isso que a ideia aqui no Elas Empreendem 55 é trazer uma empreendedora para contar, né, sobre o seu negócio, sobre sua história, sua trajetória. E a minha convidada de hoje não só tem uma empresa, como tem várias, mas isso a gente vai chegar lá ainda. Michele, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz por você ter aceitado vir aqui compartilhar, né, sua história. E vamos começar então? Vamos. Conta aí como é que tudo aconteceu. Então, na verdade, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Comecei como vendedora de produtos de cosméticos, né? Que acho que na adolescência era o máximo que eu conseguia fazer. E na época minha família toda me apoiou bastante, assim, para dar esses primeiros passos. E foi onde tive minha primeira experiência, assim, como empreendedora e com esse contato do comercial, que eu acho que é tão importante para quem empreende e acho que para tudo na nossa vida, né? Porque a nossa essência a gente vende, né? E depois disso eu passei por várias experiências, tanto em empresas públicas quanto privadas, estágios, depois como contratada, né? Trabalhando nessas empresas. Cheguei em algumas multinacionais, líderes de mercado, então eu tive uma bagagem assim, bem rica, bem diversa, e que cada uma delas foi me acrescentando uma experiência, um conhecimento, uma habilidade, onde eu conheci pessoas incríveis que me inspiraram muito e que me conduziram para chegar até o momento onde eu tive coragem de empreender, seguir com o meu próprio negócio. E como é que foi isso, assim, desde os 14, né? Você lembra, assim, por que você decidiu? Ou simplesmente foi uma coisa que desde você já pulsava, assim, sei lá, tipo, eu quero começar a fazer alguma coisa. Porque 14 anos, né, é novo, assim, né? Normalmente a galera começa aí a fazer alguma coisa, né? Vamos dizer que seja um ponto fora da curva, assim, mais ou menos, né? Tem alguma coisa, assim, que você sentiu ou não? Tipo, acho que está dentro de você mesmo, assim. Na verdade, tudo foi acontecendo ao acaso pela necessidade, pela oportunidade. Então, com 14 anos, foi porque eu queria ter minha independência financeira, conquistar minhas próprias coisas. A minha família é uma família muito de uma origem nordestina, muito batalhadora, onde eles sempre valorizaram muito essa questão do estudo e do trabalho. Então, sempre me incentivaram, né, para essas experiências profissionais. Então, começou dessa forma. E para empreender, ter meu próprio negócio, foi um acaso mesmo. Foi a gente encontrou um hobby que de repente poderia se tornar um negócio, e a coisa foi crescendo e eu tive que acabar abrindo mão do meu emprego tradicional para, né, tive que tomar uma decisão ali, né, em que momento seguir, e eu me senti mais realizada empreendendo, então decidi seguir por ali. Massa, bora começar desse exato ponto. E como é que foi isso, assim, né, de você estava no trabalho, onde é que você estava trabalhando na época mesmo? Eu trabalhava no fundo de pensão da Caixa Econômica, que é uma empresa, trabalhava no planejamento estratégico deles, eles gerenciavam 62 bilhões de ativos. E aí eu fazia parte desse time, mas como a gente conversou um pouco, né, era um ambiente assim, que um pouco mais burocrático, mais enquadrado em algumas regras, algumas normas, tinha pouco espaço realmente pra gente criar, pra gente inovar, que é o hábito que eu tinha das minhas empresas anteriores, né? Empresas com uma rotina mais acelerada, com um ritmo mais ágil. E eu senti essa necessidade grande dentro de mim. E como é que foi que aconteceu, assim? Como que o empreendedorismo surgiu ali, bateu na sua porta, assim, vamos dizer assim, né? Então, eu e meu esposo, a gente praticava artes marciais, ele já era professor, mas também como hobby, ele também é empresário, tem de outro segmento. E ele decidiu abrir uma academia pequena apenas para dar aula, né, para os alunos dele, manter aquele contato, que acaba que você cria essa relação na arte marcial, né? Você vai criando ali seguidores quando você começa a dar aula, então ele sentia essa necessidade de ter esse cuidado com esses alunos, né? Não deixar eles sem um espaço para treinar. E aí nós decidimos então abrir juntos, né, como um pequeno empreendimento da nossa casa. E foi assim que a gente pensou. Só que a ideia foi crescendo, a coisa foi crescendo, aí o nome cresceu, as pessoas ajudaram a escolher. A logo a gente também fez um projeto super legal, né, com uma história por trás disso. Alguns amigos foram se aproximando também para participar do projeto, que também eram do meio da arte marcial. E aí a gente foi se estabelecendo, algumas equipes grandes também ficaram sabendo que a gente estava montando
essa academia e fomos pro, na verdade dentro da luta chama CT, né, Centro de Treinamento. E aí a gente foi crescendo esse projeto, que começou do zero, do primeiro aluno, né, e chegou a hoje o maior centro de treinamento de artes marciais aqui de Brasília. Que né? já tem o quê? 400 alunos que você falou, são né? 400 alunos, 2 unidades, uma na Asa Sul, outra na Asa Norte, 11 modalidades e 35 profissionais trabalhando com a gente. Ai, meu Deus! Gente, é muita informação, mas a gente ainda vai chegar aos pouquinhos aí em todos esses passos. Caraca, mas cara, eu já falei isso ali pra você. Você é muito Mulher Maravilha, como assim? Eu tô muito chocada, sério. Muito, muito incrível. Imagina. Mas vamos lá. E aí, você, então, seu marido, né, foi mais a ideia dele, assim, né? Tipo, eu queria abrir um lugarzinho pra pelo menos dar as minhas aulas aqui, né? Eu falo que a Duelo foi um sonho dele que a gente concretizou. E aí, mais pra frente, a gente vai falar de outras empresas que aí são o meu sonho. Mas aí você continuou, né, trabalhando na empresa onde você tava e ao mesmo tempo empreendendo, começou a empreender junto com ele ali, né? Nos 2 primeiros anos eu fiquei trabalhando nas 2 empresas e aí quando a empresa foi crescendo um pouco, a gente precisou tomar uma decisão de ou contratar um gerente para administrar de uma forma mais ampla, ou realmente que um dos 2 abrisse mão. Como meu esposo já tinha a própria empresa, não tinha sentido ele sair da empresa dele, nem viabilidade. Então, eu decidi por abrir mão do meu trabalho, que já era um trabalho que eu acho que eu não me sentia tão realizada. Como os outros trabalhos todos que eu tive ao longo da minha vida. Onde eu sempre pude, né, enfim, criar, inovar, aprender. Então, nesse ambiente eu estava me sentindo um pouco sufocada. E aí, acho que foi o momento ideal para fazer a transição. De escolher ir somente para Duelo. E dar essa energia que ela precisava para realmente crescer. Nesse período também, o meu esposo decidiu que não era o que ele queria mais, ele não queria... Isso é muito bom. Ele não queria mais ele não queria, na verdade, desde o início, ele não queria ter uma empresa, mais um negócio para ele tocar. Ele queria ter um espaço para ele dar aula dele, para os alunos dele, uma coisa pequena, para ele manter o hobby, né, a paixão que ele tem. E não mais um lugar com clientes para gerenciar, com problemas para gerenciar, com burocracia, com parte financeira, contábil, jurídica. Enfim, não era isso que ele planejava. Só que a empresa foi tomando esse rumo. E aí eu decidi, então, assumir. Ele saiu da gestão, né? Digamos assim, porque acho que a gente não tinha uma coisa muito claramente delimitada, né, como gestão, mas a gente sempre partilhava todas as opiniões. E ele decidiu, então, sair da gestão e a Duelo ficou só comigo. Então, eu já tô com ela há 6 anos, né? Desses 6 anos, 5 são da minha gestão exclusiva. Né? E é engraçado, desculpa. É engraçado você dizendo isso, assim, né? Porque você falou, mas foi crescendo, né? Deu super certo. E aí ele falou, não, mas eu queria só, né, um espacinho aqui pra eu dar minhas aulas e eu fazer aqui de hobby. E é engraçado isso, porque às vezes as pessoas não veem tanto que tem por trás, né? O tanto de trabalho, assim. Às vezes o pessoal olha assim e fala, sei lá, tipo, você tem um restaurante, mas não imagina que pra ter um restaurante você tem que fazer toda a logística de alimento, porque não pode faltar nenhuma comida, não sei o quê. E a mesma coisa acontece na gestão, né, do seu CT. CT mesmo, isso. né? Eu queria falar academia de luta, mas acho que CT fica melhor, né? As 2 coisas se aplicam. E aí, muito legal isso, porque aí foi quando... Acho que quando você, vamos dizer assim, acho que abre os olhos, né? E você vê que realmente você tem que ter uma energia ali disposta, né? Exatamente. E é muito importante isso, porque quando o negócio é seu, é totalmente diferente, né? Isso a gente conversou. E ele, justamente por ele ser empresário, ele já sabia claramente o nível de envolvimento que tem que ter, o quanto que você abre mão da sua vida pessoal, quantas horas mais ele tem que se dedicar. Então, ele decidiu que não era o que ele estava querendo naquele momento, que ele realmente já tinha outras coisas por trás. E aí você falou, não, eu quero, bora, vou fazer... E aí, como é que foi, assim, tudo isso? Porque você descobriu muita coisa nova, né? Eu despendi tempo e energia e finanças nesse início. Então, eu achei que não era o momento, até porque todo o negócio estava caminhando com indicadores super positivos de crescimento, das pessoas satisfeitas, indicando. Então, eu senti que não era o momento da gente encerrar tudo, né? Eu sentia prazer, principalmente, em fazer o que eu estava fazendo. Então, me sentia muito realizada e eu achava que eu tinha que investir. Nesse meio tempo, veio a maior crise da história do país, né? E aí a gente teve que trabalhar, acho que 5 vezes mais do que o tradicional, né? Então acho que ele foi muito sábio em sair na hora certa. Não pegou a crise. Mas brincadeira, ele sempre foi muito meu parceiro, né? Independente disso, ele tá sempre lá comigo. E
E assim, então a gente teve que se desdobrar mais ainda para fazer as pessoas entenderem que mesmo no momento de né, contenção de despesas, elas tinham que investir nesse lado que por muitas pessoas ainda é visto como uma questão de supérflua, mas quando você se envolve realmente se você pratica arte marcial por pelo menos um mês, você já consegue se envolver de uma forma, entender que aquilo ali é muito mais do que simplesmente condicionamento físico, que já é uma coisa maravilhosa de se ter, importante, né, para sua saúde, para seu bem-estar, para sua qualidade de vida, para sua produtividade no seu trabalho, mas também que envolve uma questão emocional, uma questão de trabalhar disciplina, valores como garra, foco, determinação, vai trabalhar o seu emocional para você ter mais autocontrole, para você conseguir ter mais foco, mais energia, mais equilíbrio. Então é uma coisa que beneficia não só a sua vida como física, mas a sua vida mental, a sua vida no seu trabalho, não se restringe só à sua academia, muda a sua personalidade dentro da sua casa, com sua família. Então os ganhos são muito grandes. E aí eu acho que a gente investiu muito em mostrar isso para os nossos alunos e conseguir manter e trazer novos, mesmo nesse período de crise. Né? E como é que foi esse crescimento da empresa, assim, né? Porque aí você começou com a Duelo, que foi uma, e hoje em dia você tá com a Duelo 2 unidades, mais uma outra empresa, D2, e mais a Vila Mater. Estão 4, gente, 4, tá? Beijo, tchau. Vai não. E como é que foi esse crescimento, assim, né? Como é que aconteceu isso, assim? Isso. Quando a Duelo tinha 2 anos, a gente teve uma necessidade de expansão, de espaço mesmo, de estrutura. E aí a gente analisou um pouco do perfil do nosso cliente. No início da Duelo, a gente tinha dentro também das nossas especialidades, a gente tinha o Pilates e o treinamento funcional, que na ideia original era para agregar o treino do atleta que já praticava luta. Mas a gente percebeu que o nosso público, na verdade, era diferente. Eram mulheres que estavam acompanhando os namorados, maridos ali, os amigos que não queriam fazer luta. Eram a senhora, a vizinha que queria fazer o Pilates para reabilitação, um pré-operatório, um pós-cirúrgico, enfim. Então, não era exatamente o público da luta. E a gente viu que talvez a gente perdesse um pouco a oportunidade de ter novos clientes entrando para essas especialidades, para essas modalidades, e também e que a gente poderia liberar esse espaço ali dentro para ampliar para as modalidades de luta. Então nós decidimos alugar um outro espaço e levar essas modalidades para lá, e aí decidimos também transformar numa nova marca chamada D2 Studio Fit, que foi a marca que os nossos próprios alunos escolheram, né? O nome que eles escolheram, enfim, toda a pegada, assim, a proposta do negócio foram eles que nos ajudaram a construir, né? Por meio de votações, enfim. E aí a gente levou, então, para lá o Pilates, treinamento funcional, e depois acabamos agregando outras modalidades que não cabiam naquele modelo de negócio inicial, como fit dance, ginástica opressiva, e agora outras modalidades podem surgir ali dentro também, outras possibilidades, mais voltada para esse segmento de condicionamento físico, fitness, bem-estar, saúde, aquela pessoa que quer fugir da academia tradicional, mas que quer continuar praticando uma atividade física, que tem essa preocupação com a estética, mas também com o bem-estar, com a saúde muito mais do que só essa questão física, né? Então, a proposta de lá permanece, aulas coletivas, dinâmicas, que você tem que sempre evoluir, que você tem que ter concentração, que vão trabalhar o seu corpo e sua mente, mas agora a gente pode ampliar para outras coisas além da arte marcial. E aí na Duelo nós nichamos especificamente na arte marcial, e aí crescemos para 11 modalidades, né? Então nós somos um CT exclusivamente de lutas. Eram quantas antes? Na época, eu acho que devia ser umas 6 modalidades, né? E aí a gente foi ampliando, hoje são 11, né? Então, depois disso, um ano depois, a gente adquiriu a unidade da Asa Sul, que... Esse venda que tá complicado. A gente adquiriu a unidade da Asa Sul, e depois nós recebemos uma proposta para ir para um espaço maior ainda, dentro de uma parceira nossa, que foi excelente, porque lá eles já tinham uma estrutura muito boa para a prática de artes marciais, e com essa aquisição nós nos tornamos a maior academia de artes marciais, tanto em estrutura, né? Nós temos hoje 720 metros quadrados de espaço exclusivamente preparado para artes marciais, como também o maior tatame de Brasília, né? São 180 metros de tatame, mas também em questão de estrutura mesmo, né? Número de alunos, professores,
modalidades. Então, com isso, a gente conseguiu chegar nesse patamar, que eu acho que é onde eu me orgulho bastante, né? De lembrar essa história que a gente chegou lá do primeiro aluno que passava na porta. A gente vem fazer aqui uma aula experimental. Primeiro aluno e a única unidade ainda, né? Teve muito crescimento, meu Deus. Então, esses anos a gente evoluiu dentro, né? Com essa segmentação, de ter mais uma unidade e de separar um nicho, né? De ter AD2. Então, ficaram essas 3 unidades. E aí, em paralelo a isso, em 2017 nasceu meu filho, Pietro, que hoje tem 2 anos e meio. E a gente... eu entrei, na verdade, mergulhei nesse universo também, né, do parto humanizado, da gestação, da preparação, perinatal, do puerpério, de todos os dilemas que envolvem a mulher, de me perceber uma mulher... independente, empreendedora dentro dessa gestante e de saber que, assim, de perceber um descolamento muito nítido daquela coisa romantizada, da gravidinha, mãezinha, angelical, né, que as pessoas imaginavam, e de perceber, gente, existe uma mulher dentro dessa mãe que ninguém tá lembrando que ela existe, que ela tem medo, ela tem insegurança, que ela tem dúvida, por mais forte que ela seja, por mais poderosa que ela seja, isso eu percebi pelo acesso de convivência com várias mulheres que eu tive em rodas de gestante que eu participei, em grupos de yoga, enfim, né? Nessa comunidade que eu acabei me inserindo. Então eu estudei muito, li muito, tem muitos livros, documentários, pesquisas, participei muito essas rodas. E eu comecei a perceber que tinham outras pessoas com essa mesma ânsia que eu ali dentro. E também, o pior, muitas mulheres que não tinham contato com nada disso, que não sabiam que passavam por violências obstétricas, que não sabiam que estavam passando por uma indústria de cesárea gigantesca, né, da hospitalização da coisa, dessa indústria mesmo que acontecia, que a própria medicina, na verdade, sofre também. A gente não pode tirar de forma nenhuma eles desse processo, porque eles são muito importantes, muito queridos, mas que eles mesmos são privados disso na própria formação. Então hoje a gente já tem vários médicos que já entendem isso, que já tem essa luta também. E aí eu senti um chamado enorme, sem poder financeiramente, sem poder em termos de tempo, sem poder em termos de dedicação, porque eu tinha um bebê recém-nascido, mas eu senti dentro de mim um chamado muito forte de montar um espaço para essas mulheres, para que a gente pudesse formar essas mulheres, mostrar para elas tanto o que elas já têm de potencial ali dentro, que é aquela coisa do empoderamento, que na verdade é o poder que já tem ali dentro, né? Mas de mostrar para elas que elas já têm tudo ali dentro, que a natureza já prepara tudo ali dentro, mas de mostrar também que é um lugar que elas podem estar frágeis, sensíveis, vulneráveis, e que tá tudo bem e que a gente tá ali junto. E aí nasceu a Vila Mater, que é uma comunidade terapêutica voltada para esse público. Mulheres que querem engravidar, mulheres gestantes, mulheres no pós-parto e mulheres que perderam o bebê. Caraca, cara. E essa empresa é recente, né? Isso, tem um mês que abriu. Tem um mês que abriu. Mas é engraçado, porque você teve o Pietro já tem 2 anos e meio, né? Aí você teve um gapzinho aí, então, vamos dizer, 2 anos e 4 meses até abrir a empresa, né? Esse tempo você ficou matutando isso, fazendo planejamento? Como é que foi que aconteceu, assim, pra empresa surgir? Mais ou menos uns 6 meses depois eu já comecei a elaborar essa ideia e comecei a contactar algumas pessoas dessa rede toda de apoio que eu tinha, né, que eu queria que tivessem junto comigo, profissionais da área. É importante falar que a Vila foi toda montada com pessoas que já atuam e que já são renomadas no mercado, né? Eu não estou iniciando um projeto do zero. Da mesma forma como na Duelo, eu gerencio talentos, são profissionais que já atuam há 20, 30, 40 anos. Na Vila, a mesma coisa. O meu trabalho é esse, é gerir o talento das pessoas, né? É juntar essas pessoas e fazer essa ponte entre os profissionais que atuam e o mercado, né? Unir essa demanda com a oferta. E a Vila, eu estava muito nesse momento e comecei a planejar a parte estrutural, olhar espaço, né? Fazer a parte de reforma, né? Do projeto arquitetônico. E aí surgiu uma grande barreira que se chama burocracia, né? No governo, aqui de Brasília, inclusive, assim, questões muito delicadas, né? Não sei nem se eu posso falar isso. Realmente a gente teve barreiras muito fortes, né, ligadas à burocracia e à forma como a gestão é mal conduzida em algumas áreas, né, infelizmente, com corrupção do nosso governo. Infelizmente, eu passei por esses entraves, onde eu tive que me desvencilhar sem
corroborar com essas práticas, né? Eu tive que realmente batalhar pela minha empresa. A gente brinca até que foi um parto, porque foram 9 meses do dia que eu abri a empresa até o dia que ela conseguiu ser autorizada para funcionamento. Então a Vila já nasceu com um parto. Mas eu gosto dessa luta, do difícil, do caos, dos empecilhos. Eu gosto de vencer essas batalhas. Isso gerou um custo muito grande, onerou muito, com certeza, o nosso projeto. Mas eu acho que é importante a gente fazer as coisas da forma certa, a gente lutar pelos nossos ideais, para fazer as coisas já de início começarem certas. Então, sim, com certeza. Por isso que demorou. Tiveram esses entraves, burocráticos. Mas a gente passou por eles, venceu todos. E aí a gente agora inaugurou, teve um sucesso muito grande, tanto uma repercussão dentre os profissionais, que acho que precisam, sentem falta de um ambiente como esse, e também do público mesmo, do mercado, das mães que... Porque assim, a gente tem uma divisão um pouco ainda grande nesse mercado. A gente tem as clínicas e hospitais de uma forma mais fria, onde você vai, marca uma consulta e vai embora e pronto, acabou, aquele serviço tradicional. E você tem também aquela questão muito radical, que só pode ser o parto normal, na água, no escuro, com a parteira, sozinha, enfim. Então eu quis encontrar um meio termo, tanto para aquela mulher que não se sente segura ainda em fazer um parto normal e que quer uma cesárea, como também para essa mulher que quer esse parto na água, no escuro, com a parteira, não tem problema. Todas as mulheres são bem-vindas, são acolhidas. Mas eu quis ser, antes de tudo, um ambiente de proporcionar informação e conhecimento. Então, eu tenho várias especialidades ali dentro, mas na verdade elas são gatilhos para que você tenha acesso à informação, a conhecimento, a autoconhecimento, a trabalhar a sua autoestima, trabalhar você de dentro para fora, para você se sentir preparada, livre de todas as amarras que te prendem, que te impedem de ser essa mãe, né, para quem ainda não é mãe, essa gestante segura para ter suas escolhas conscientes e enfrentar toda uma sociedade que não está preparada ainda para entender essas escolhas, né, que por questões culturais e históricas ficam ali gerando pressões na mulher, seja machismo ou por medos mesmo que foram colocados, né, ao longo desses anos todos. Até porque tá começando um novo mundo, né? Tipo, uma nova história aí, né? Exatamente. Acho que a Vila veio bem na hora certa, assim. Porque quando eu tive o meu filho, eu ainda tava do 880, né? Ainda tava no 80, no extremismo do natural. E agora eu acho que a gente testou muita coisa que não funcionou, que na verdade foram geradas pressões. Da mesma forma como a sociedade antes oprimia, foram geradas, no sentido oposto, pressões também, né? Da mulher não poder dar mamadeira, não dar chupeta, não poder, sei lá, que tem que ter... Tem até várias brincadeiras hoje em dia, né, nas redes sociais sobre isso. Tem que ser firme, mas tem que ser gentil, tem que dar... enfim, você tem que ser perfeita, né? Tem que dar conta de todas aquelas coisas que já tinha que dar e ainda entrar com uma série de novas teorias educacionais, teorias gestacionais, teorias do parto, e que na verdade eu acho que a maior lição que eu aprendi na minha gestação é que isso é uma coisa da natureza que você não tem controle. Então o que a gente faz ali é dar suporte para que essa coisa aconteça da melhor forma. Cada uma tem sua história, cada uma vai ter sua gestação, cada uma vai ter seu parto, vão ter fatores que a gente não controla, tanto da ação dos outros quanto da ação da natureza, e que a gente está ali para entender isso da melhor forma, passar por esse processo da melhor forma, sem rótulos, sem obrigações, da forma como você se sentir mais segura. E o que é legal é que ali é uma rede de apoio mesmo, né? Então, assim, a própria palavra já diz, né? Mas é muito importante, eu acho, né? Principalmente para nós mulheres, você saber, né, que você tem um ambiente ali com pessoas que te entendem, que você pode conversar, que você pode se abrir, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Principalmente nos dias de hoje. A Vila Mater, o nome, ela nasceu por isso, porque eu li uma frase que fala que é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança. E aí eu quis colocar um nome que remetesse a isso, a uma aldeia, a uma vila, uma comunidade de mulheres, tanto que a gente fala que a gente é uma comunidade terapêutica, né, uma comunidade de mulheres. Inclusive na vila a gente tem um momento chamado Momento Boas-Vindas, então não entra nenhuma mulher na vila, ninguém chega lá pra fazer uma coisa e vai embora. Toda mulher que passa pela vila, ela tem que passar pelo Momento Boas-Vindas, que é um momento onde a gente acolhe essa mulher pra entender essa história dela, essa trajetória dela, como que ela chegou até ali, quem que é a rede de apoio dela, como que a gente pode ser a rede de apoio dela e como que a gente vai inserir ela na nossa comunidade e cuidar dela durante todo esse período que ela vai ficar ali dentro. Então, toda a equipe conhece ela pelo nome, toda a equipe discute todos os casos mensalmente, independente de estar tratando aquela
mulher ou não, toda a nossa equipe vai tentar olhar como que a gente pode contribuir para essa mulher. E aí sim ser realmente uma comunidade. A ideia veio disso, assim, porque a minha família, como eu falei, é nordestina, tradicional. Minhas avós tiveram todos os filhos com parteira, foram muitos filhos, eu tenho avó com 18 filhos. Nossa! Então, tinha muito esse hábito da vizinha chegar com a água, a outra vem para fazer a comida, tanto para durante o parto quanto para depois do parto, aquela canja forte para né, para dar conta do resguardo que elas chamam. Aí vem a parteira, aí vem sua mãe para segurar sua mão. Era um ambiente muito feminino e um ambiente de muito cuidado, tanto antes, durante e depois. E isso foi se perdendo ao longo desses últimos 50 anos, né? As relações foram ficando duras, as mães foram falando, mas porque eu aguentei, você também tem que aguentar, porque isso é frescura, porque foram duras com elas, né? Então elas estão somente reproduzindo esse conhecimento. E aí foi se perdendo essa beleza e esse cuidado que é extremamente importante. Então a Vila, ela vem para fazer isso, para gerar vínculos, gerar elos entre mulheres profissionais e também entre as máteres, que a gente chama, que são as mães que estão ali dentro, que são as mulheres que vão, que a gente quer que se relacionem e sejam suporte umas das outras, como eu tive. Eu tive um grupo da yoga, que são 20 mães, e a gente tem mães que inclusive a gente adicionou depois, né, que não fizeram yoga com a gente, mas assim, mãe que mora nos Estados Unidos, que cuida do filho praticamente sozinha, mãe solo, mãe adolescente, mãe que só teve um filho porque já tá perto dos 40 anos e não quer ter outro filho. Então, todo tipo de mulher, com todo tipo de história, todo tipo de informação, e que a gente se unia pelo único elo chamado maternidade. E aí formou um grupo muito forte e que foi assim, divisor de águas na minha vida. E foi a partir dele que eu senti essa vontade de criar a Vila. Caraca, que legal, cara. Essa história da Vila é sensacional, muito bonita. A história da academia de lutas, assim, também é muito bonita, mas essa da Vila ganhou meu coração, confesso. Cara, como eu falei, né? Eu sempre falo que a Duela é o sonho do Edson e a Vila é o meu sonho. Então, assim, mas de qualquer forma, eu amo os dois, porque eu também pratico artes marciais, né? E pratico várias, então eu gosto de tudo que tem ali dentro. Se eu pudesse ficar o dia inteiro só treinando, eu ficava. Então, assim, as duas são meu xodó, com certeza. E a D2, às vezes eu não comento tanto, mas ela é porque ela é uma filha, é um braço ali da Duela, então pra mim é tudo uma coisa só. Enfim, eu sou apaixonada por todos. Ai, cara, que legal, sério. Nossa, adorei ouvir sua história, muito massa. Você é muito batalhadora. Obrigada. Impressionante. Vamos pra indicação de livro, então? Qual é o livro? Então, poderia ser tantas coisas, né? Porque eu acho que a vida é assim mesmo, né? Assim como eu falei das influências que eu tive, tanto dos trabalhos quanto das pessoas da minha família, que eu convivi, que cada uma vai agregando com alguma coisa. Acho que livro é a mesma coisa, né? Um só, assim, é difícil a gente escolher. Sim. Então eu vou sugerir o último que eu li, que é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ele é um livro que fala muito assim do poder da mente, do poder tanto positivo, tanto construtivo quanto destrutivo, né, da mente, que é a gente se libertar das crenças limitantes, da gente se libertar do ritmo hipnótico que ele fala, que é aquela coisa da alienação, da gente ficar seguindo ali aquele mesmo fluxo. Eu acho que a minha vida foi muito essa, de ir contra o fluxo. Minha família, de um lado, é toda servidores públicos, e quando eu decidi empreender, eles ficavam assim, ela é louca, vai morrer de fome, vai, não pode adoecer, né, aquela coisa assim. No início eles ficavam, mas isso tá dando dinheiro mesmo? Mas você tá conseguindo viver disso? Mas não tá na hora de fechar? Não é melhor você procurar outra coisa? Né? E assim, eles nem sabiam como tava a empresa, mas aquele medo que vai sendo incutido, né, na gente, principalmente em Brasília, que é um ambiente muito, né, do servidor público. E assim, nada contra, eu acho que existe esse perfil, é extremamente importante que tenham pessoas com esse perfil dentro do serviço público, justamente pra gente se livrar daquelas coisas que eu comentei aqui anteriormente, né, de pessoas que fazem as coisas às vezes com mau humor, com má vontade, e que tenham pessoas que tenham talento e dom pra trabalhar com isso. Mas esse não era meu talento e meu dom. Nunca foi. Mesmo se eu não fosse empresária, eu jamais atuaria nessa área, porque não era meu talento. Eu sempre trabalhei em empresas privadas. E, assim, predominantemente, né? E onde eu mais me senti realizada. Então, esse livro, ele fala disso, assim, de como você não se limitar pelas crenças dos outros, que muitas vezes os lugares onde a gente menos imagina, como escolas, igrejas, a própria família, às vezes pode ser um ambiente que vai te limitar, te doutrinando de alguma forma. Então, de forma nenhuma, eu prego contra isso, até porque eu sou uma pessoa extremamente religiosa e sou uma pessoa extremamente que acredita no poder da educação, principalmente para as mulheres, que eu acho que é uma coisa que liberta.
liberta todos, mas acho que para a mulher é uma ferramenta de poder mesmo, a educação. Então não é que eu esteja pregando contra isso, mas ele fala disso, da gente filtrar, da gente poder ter esse poder crítico, de poder saber do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo. Principalmente hoje, com tanta informação, tanto livro, tanto podcast, tanto YouTube, tanto Instagram, Facebook, a gente tem tanta informação que é importante a gente estar sempre nutrido de conhecimento, de senso crítico e de pontos de vista diferentes, né? A gente nunca pode ficar lendo a mesma coisa, né? Da mesma área, enfim. Então o livro fala muito disso, assim, de como a gente se desvencilhar desses medos, de quebrar barreiras. E aí ele coloca o livro como se fosse uma entrevista que ele faz com o diabo. Então ele faz perguntas pro diabo, e o diabo, por ele ser uma pessoa que tem senso crítico, não consegue mentir pra ele, né? Aí o diabo conta como ele manipula as pessoas, como ele manipula a mente das pessoas, como ele enfraquece as pessoas, como que ele chega num determinado momento que ele realmente coloca todo mundo como alienado, e daí dali pra frente a pessoa não consegue mais sair de vícios, de depressão, de medos, e aí ele consegue dominar a vida daquela pessoa como um todo. E como as pessoas que conseguem sair dessa linha, elas fogem dessa dominação e conseguem ser bem-sucedidas, né? E é um livro que ele escreveu em 1938, se eu não me engano, e ele ficou 70 anos sem publicar. E aí depois foi publicado e realmente foi um sucesso de vendas. Para escrever esse livro, ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison e vários outros empreendedores, presidentes dos Estados Unidos. Então foi uma bagagem muito grande que ele teve. E ele mesmo conta que ele primeiro precisou passar por alguns processos pessoais, de se desvencilhar de todos esses processos que ele coloca no livro, que ele luta contra. Ele teve que viver internamente para poder publicar o livro, né? Então mostra assim que todo mundo passa por isso. Em algum momento sempre tem uma coisa que trava a gente, que limita, que nos prende, que nos paralisa. E eu achei essa reflexão muito importante para todos nós, principalmente para quem empreende. Nossa, com certeza. Esse livro, olha, eu não li ainda, né? Mas só pelo que você já descreveu aí, cara, com certeza, muito legal. Eu acho que é muito importante essa questão também da resiliência, né? Pro empreendedorismo, assim. Então, acho que isso um dos primórdios, né? E você ter a sua cabeça centrada ali, sempre converter em pensamento positivo, principalmente, né, na área do empreendedorismo, que é sempre bem difícil, né? Porque a gente precisa ter paciência, a gente precisa construir, né? Pedrinha, tijolinho por tijolinho. Inclusive, no livro, ele fala uma parte sobre essa questão do fracasso, assim. Que, primeiro, muitas pessoas desistem quando já estão muito perto de chegar, porque já estão cansadas, né? De tentar. E quando você tá lá no fundo do poço é onde você realmente vai conseguir dar aquela guinada. E também ele fala da questão dos aprendizados, que todo fracasso é a maior oportunidade de aprendizado que você tem. Que proporcionalmente existe uma lei da compensação. Proporcionalmente ao grau do seu fracasso, da sua dificuldade, você vai ter depois um sucesso. Então, que é uma visão super legal, porque eu acho que a gente sempre passa, cada vez mais eu chego a essa conclusão, que a vida, na verdade, é uma grande corrida de obstáculos. Você tem um desafio grande, aí você vence. Aí vem um outro pior, aí você vence. Aí você fala, meu Deus, nunca vai acabar. Né? Mas, na verdade, acho que é isso que é a vida. É a gente se fortalecer cada vez mais, vendo as dificuldades e superando, se sentindo poderosa por ter vencido aquela dificuldade. No livro ele fala exatamente disso. E eu acho que você não enxergar também com maus olhos essa dificuldade, né? Então, por exemplo, putz, eu tenho um obstáculo, eu enfrentei esse, aí, caraca, eu tenho outro, eu não tô acreditando que eu tenho outro, né? Falar, então, o que eu tenho pra aprender com esse daqui, exatamente, né? Então é você enxergar o problema mesmo como algo positivo, né? E você enxergar que você vai crescer ali com tudo isso depois que isso passar, né? Eu não poderia concordar mais com você, né, nessas seus pontos sobre o livro, né? E aí, você tem mais alguma coisinha antes da gente finalizar? Que você queira mais falar, assim? Obviamente o convite, né, pro pessoal conhecer, quem for de Brasília, lógico, né? Então, eu tenho o convite para vocês conhecerem o Duelo CT, né? Que fica na 715 Norte, na 608 Sul. O D2 Studio Fit, que fica na 716 Norte, e a Vila Mata, que fica na 716 Norte também. Para que vocês sigam a gente nas redes sociais, para que vocês acompanhem um pouco do nosso trabalho. Na Vila Mata eu conto um pouco da minha trajetória pessoal também. Eu me expus bastante lá, porque eu acho que não teria como eu abordar tudo que eu preciso falar sem falar da minha própria vida, né? Na D2, na Duelo, eu fiz uma coisa mais
institucional, apesar de que em tudo lá tem meu olhar, meu cuidado, meu carinho, mas na Vila eu me expus bastante, então quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história tá lá, das mulheres que me inspiram, eu coloquei ali um pouco, inclusive lá na Vila a gente tem as portas, são nomes de mulheres, não são nomes das especialidades, justamente por isso, porque toda mulher é multi, então as nossas salas são multi, e também para mostrar um pouco disso, assim, de mulheres inspiradoras. Então, convido todos vocês a conhecer o nosso trabalho, convido vocês também a experimentarem as artes marciais, que ainda não conhece, que é um caminho, assim, que realmente muda o curso da sua vida, uma vez que você faz, é uma coisa que te estimula, se você está cansado daquela coisa tradicional, se você não se sente motivado a cuidar da sua saúde, se você quer experimentar algo novo, se dá uma oportunidade, talvez a sua última oportunidade, venha conhecer as artes marciais, que você não é de Brasília, em qualquer lugar, que você seja aqui de Brasília, né? Caso você seja aqui de Brasília, que você não se restringe talvez por localização, se a duelo não estiver perto de você. Para mim o importante é que vocês estejam praticando, que vocês estejam em movimento, que vocês se permitam realmente entrar nesse universo maravilhoso. Também convido todos vocês para o nosso campeonato de Muay Thai que a gente vai promover agora dia 14 de setembro, então entrem lá nas nossas redes sociais que vai ter tudo lá, que também para mim é uma conquista, né? Nosso primeiro grande evento de promoção do esporte, de valorização dos atletas, de valorização dos nossos professores, então é um novo desafio aí que a gente tá passando. E sobre a Vila Mater, né, convido todas as mães também a conhecer a nossa proposta de trabalho, se permitirem esse cuidado. Muitas vezes a gente está com esse olhar só para o filho, ou só para a família, só para o marido, ou a gente não se permite viver esse momento, não cria essa conexão tanto com o bebê quanto com essa fase nova, porque realmente assim morre uma mulher quando a gente tem um bebê, né? E nasce uma nova mulher. Então às vezes as pessoas não reconhecem mais a gente, porque realmente a gente é outra pessoa. Então, que você encontre na gente esse espaço para você se redescobrir e para você poder ter a oportunidade de trazer para perto de você, mais ainda, toda a sua rede de apoio. Avós, maridos, esposas, enfim. Que massa. Desejo muito sucesso em todas as 4 aí. Na verdade 3, né? Porque duelo são 2 unidades, mas desejo muito sucesso. E, gente, quanto aqui os 55 Labs, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar dúvidas, conversar. E no nosso site também tem todos os nossos serviços. É isso, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!